Teve uma época da minha vida que eu, minha mãe e meus irmãos passamos muita dificuldade. Chegava a faltar comida, a gente não chegava a passar fome, mas a gente passou muita dificuldade. Foi bem na altura que a minha mãe se divorciou do meu pai. A gente conseguiu uma casa e fomos morar bem distante dele. Meu pai sempre tentou ajudar no que ele podia, nunca abandonou a gente. Mas a minha mãe praticamente criou a gente sozinha. Foi uma mãe solo. Posso dizer com toda certeza que ela foi uma mãe solo por um tempo, né? Até meu pai conseguir ajudar a gente com alguma coisa, né? Com dinheiro, com comida, com alguma coisa. Então a gente foi morar nesse lugar, né? Era um bairro bastante perigoso. Só minha mãe e a gente, tudo pequeno ainda, 3 meninas e um menino. E eu lembro que ela arrumou trabalho como a SG numa creche. E naquela época, gente, ela ganhava muito pouco. Ela ganhava pouco mesmo. Então chegava no meio do mês e a gente não tinha quase nada. Teve alturas que a gente comia mesmo só ovo mexido com farinha. Muitas das vezes tinha uma papa pra gente fazer, papa de aveia, e a gente fazia. Até que um dia minha mãe chegou do trabalho com a carne e uns legumes. E ela chegou em casa dizendo que ia ter sopa. Nossa, até hoje, gente, eu amo sopa. E ela chegou em casa dizendo que ia ter sopa, que ia fazer sopa. E eu lembro que eu e meus irmãos ficamos muito felizes. Então ela começou a fazer lá a sopa e tal. E a gente super ansioso, tava com fome também, a gente esperando aquela sopa ficar pronta. E de repente uma pessoa começa a bater no portão da nossa casa, falando: ô de casa, ô de casa. E como o bairro era bastante perigoso, a gente ficava com um pouco de medo assim, né? Só que, não sei porquê, nesse dia a minha mãe mandou eu ver quem era. E quando eu cheguei lá, era um homem, gente, todo esfarrapado. E pra mim, não era comum eu ver pessoas daquele jeito, porque onde eu morava era um bairro perigoso e pobre, mas não tinha pessoas, morador de rua, eu nunca vi um morador de rua. Tinha pessoas que pediam de porta em porta ajuda, mas não era pessoas que moravam na rua, que vestiam roupa rasgada, assim, nada disso. A gente na rua nunca tinha visto pessoas morando na rua, andando daquela forma como ele estava, né? Então eu me assustei, eu nunca tinha visto aquele homem na minha vida. Então era um homem todo esquisito, com uma touca na cabeça, com a roupa toda rasgada. E eu achei aquilo estranho, eu nunca tinha visto ele, porque era um bairro pequeno, todo mundo se conhecia e eu nunca tinha visto ele. E ele, gente, ele tava com um pratinho na mão e uma colher. Então ele falou assim pra mim: moça, por favor, tô morrendo de fome. Você pode me dar um pouquinho dessa sopa que você tá fazendo? Na hora eu paralisei. Eu não falei nada, mas na minha cabeça eu fiquei: como é que ele sabe que minha mãe tá fazendo sopa? E eu fiquei parada assim, olhando pra ele, e ele: moça, por favor, tô com fome. Eu peguei e falei assim pra ele: só um pouquinho, moço, que eu vou falar com minha mãe, tá certo? E eu entrei e falei pra mãe. E falei pra minha mãe que tinha esse homem estranho lá no portão, na frente do portão, pedindo sopa. E eu disse: mãe, como é que ele sabe que a gente tá fazendo sopa? E a minha mãe achou até graça, falou assim: menina, tu tá exagerando, eu acho. Ele não falou isso não, acho que ele pediu comida. Você que escutou isso, eu acho. Aí eu disse: não, mãe, ele falou, ele pediu um pouquinho da sopa que a gente tá fazendo. Então a minha mãe foi lá até ele e perguntou o que ele queria. Ele disse que não tava pedindo dinheiro, que não tava pedindo cachaça, que não tava pedindo cigarro, nada disso. Ele só queria um prato de comida, que ele tava com muita fome. E pediu pra minha mãe colocar no prato um pouquinho da sopa que ela tava fazendo. Mas a minha mãe ficou meio assim, mas ela pegou o prato dele e entrou. Aí a minha mãe disse: poxa, filha, a sopa que a gente tá fazendo, eu tava fazendo essa sopa pra deixar pro almoço de amanhã também, porque eu acho que amanhã não vou poder fazer nada pra vocês. E eu olhei assim pra minha mãe e disse: não, mãe, dá. Coloca um pouco de sopa aí e dá pra ele. Gente, eu me lembro muito bem que eu falei isso, né? E eu era uma criança, eu acho que naquela época eu deveria ter uns 10 anos. E eu falei: não, mãe, coloca, né? Só poder ela colocar, só me lembro disso, não me lembro mais de nada, gente. Então eu lembro que a minha mãe colocou a sopa e entregou pra ele. Não dava pra passar a sopa, o prato da sopa pelo portão, pelo buraco. Minha mãe conseguiu pegar o prato vazio pelo buraco do portão, mas a sopa cheia não tinha como passar, porque senão derramava. Então a minha mãe ficou meio receosa. Eu vi que a minha mãe ficou meio receosa de abrir o portão com medo. Mas mesmo assim a minha mãe foi lá, abriu o portão e entregou o prato de sopa pra ele.
Esse homem, gente, eu nunca tinha visto uma alegria tão imensa no rosto desse homem. Ele saiu já comendo a sopa, agradecendo, dizendo muito obrigada, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. E pronto, e a gente entrou e tal, a gente jantou e a gente ficou se perguntando, né, quem era aquele homem? Porque a gente nunca tinha visto aquele homem na nossa vida. No outro dia, eu lembro que deram pra gente uma caixa com o básico, sabe? Tinha bastante coisa, tinha mortadela, tinha feijão, tinha arroz. E deram uma caixa pra gente no outro dia. E olha que minha mãe, ela tinha feito essa sopa pra guardar também pro outro dia, pro almoço. Porque a minha mãe não sabia o que fazer pra gente no outro dia. Mas Deus, ele proveu o nosso sustento naquele dia, né? Então, eu fiquei muito feliz. Eu não entendia muito bem, mas quando a gente, com o passar do tempo, a gente sempre lembra disso. E hoje eu penso, olha só, a gente tinha pouco, mas mesmo assim a gente ajudou o próximo. A gente nunca mais viu esse homem, gente, nunca mais. A gente nunca tinha visto ele na rua, pela vizinhança, e nunca mais ele voltou, nunca mais eu vi ele em outras casas, nunca mais vi ele perambulando pelas ruas, nunca, gente, nunca. Então a gente achou muito estranho isso. A gente ficou se perguntando quem era aquele homem, como é que ele sabia que a gente estava fazendo uma sopa. E a gente pode até se perguntar, mas o cheiro, ele sentiu o cheiro. Mas a gente podia ser qualquer outra coisa. Como é que ele adivinhou justamente que era a sopa, a bendita da sopa? Entendeu? Aí eu fico pensando, ele pode ter escutado, não sei, né? Pode ter sido muita coisa, mas seria muita coincidência, né? Mas mesmo assim, mesmo com um pouco, a gente ajudou o nosso próximo. E no outro dia a gente conseguiu receber ajuda também para ter a nossa refeição do outro dia. Então Deus proveu o nosso sustento do outro dia, né? Então essa história, quando eu lembro, eu fico muito emocionada. Eu fico pensando, é mais satisfatório dar do que receber, porque a gente ficou tão feliz de ter ajudado aquele homem, aquele morador de rua. A gente ficou tão feliz mesmo. Quando a gente recebeu a caixa de alimentos, a gente não sentiu tanta alegria como a gente sentiu ajudando aquele morador, né? Então, eu senti isso mesmo, eu senti a felicidade de ajudar, de dar. Essa história pra mim ainda é um mistério. E eu fico muito emocionada quando eu lembro, mas eu espero que possa ter ajudado outras pessoas a entender a importância de ajudar o próximo. Então, amigos, cola comigo nesse vídeo que é sucesso. Eu acho que vocês perceberam que eu não comecei com a introdução de sempre, né, como eu começo, e nem chamei a vinheta, nem teve vinheta, porque eu quis fazer uma coisa diferente hoje pra vocês, porque essa história, gente, é minha, tá bom? Essa história, ela aconteceu comigo, essa é minha história, né, de vida. Infelizmente, sim, eu já passei por muita dificuldade e muitas outras pessoas com certeza também já passaram, mas isso não é vergonha nenhuma. Com certeza, a dificuldade que eu e minha família passou só fez a gente ficar mais forte hoje. E essa história realmente aconteceu, gente, de verdade. Até hoje eu acho muito estranho, não sei o que aconteceu, não sei como é que aquele morador de rua sabia que a gente estava fazendo sopa. Eu não sei quem era aquele homem, porque eu nunca tinha visto ele ali pelo bairro, pela vizinhança. E nunca mais eu vi ele. Mas o motivo de eu ter trazido essa história pra vocês, gente, é pra mostrar que há mais felicidade em dar do que em receber. Você pode passar a dificuldade que for, você pode ter pouco, mas o pouco com Deus é muito. Então, se você tem pouco, mas você pode ajudar, essa ajuda vai voltar para você em dobro. Mas sempre tenha em mente de ajudar sem esperar nada em troca. E foi isso que a gente fez. A gente ajudou mesmo pensando que depois a gente não ia ter mais, que poderia faltar. Mesmo a gente tendo pouco, a gente ajudou, né? E eu fiquei muito feliz de ver ele se alimentando. Eu fiquei muito feliz da forma que ele foi embora. Então eu trouxe essa história pra vocês pra mostrar isso, gente. Que mesmo que você tenha pouco, mas se você ajudar, você vai receber em dobro, né? Porque é a lei da vida, né? O que você faz de bom, você colhe o que é bom. O que você faz de mal, você vai colher o mal. Então é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado. E essa história possa servir de exemplo para cada um de vocês. Se você for novo e caiu aqui de paraquedas, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho da notificação na opção todos, para não perder nenhuma história. Deixa bastante like, não esquece, gente, porque o like ajuda o nosso canal a crescer. O YouTube inteiro que você está gostando do meu conteúdo e me ajuda. E vocês vão estar me incentivando, trazendo mais história para vocês, ok? Então um beijinho no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!